que Deus vai falar no seu coração, porque as palavras dele não caem por terra, nenhuma delas. A promessa de Deus é que ele estaria conosco todos os dias. Grave no seu coração: todos os dias Deus está com você, você nunca está sozinho. E eu gostaria de ler aqui um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18 e versículo 3, também conhecido de todos nós. Diz assim a palavra do Senhor: E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Que Deus em Cristo Jesus possa falar no seu coração, que não seja eu com o meu entendimento, mas o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. E o título que nós colocamos nessa mensagem de hoje é De Barro a Vaso. Ou seja, você do barro ao vaso de honra. E grave bem essa mensagem, porque Deus com certeza vai estar falando no seu coração, como está falando no meu coração. Só o título já me deixa muito alegre de estar falando com vocês e saber que todos nós fomos escolhidos por Deus, como eu disse aqui durante toda a semana. E nessa ilustração, irmãos, que Deus fala conosco, que falou com Jeremias, dizendo: desce à casa do oleiro, levanta-te e vai na casa do oleiro. O profeta Jeremias, naquela época, quando ele desceu na casa do oleiro para observar, irmãos, justamente isto, não foi outra coisa. O mandato de Deus é que ele descesse para ver a obra de barro. Como o barro era trabalhado para chegar a ser um vaso. E então Jeremias começou a compreender o modelamento de um vaso. Jeremias viu o barro ser modelado e tomar forma de vaso. E ao final de tudo, Jeremias entendeu que todo esse processo de moldar o barro é também necessário para a formação do caráter de um servo de Deus. Mas esse processo de moldar o barro não é tão simples assim. Talvez tenha sido especialmente por isso que Deus mandou naquela época Jeremias ir à olaria, à casa do oleiro. Então, quando lemos nesse versículo 3 que Jeremias contando e diz: eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com barro sobre a roda de madeira. Precisamos então, amados, entender logo que esse barro passou por algumas etapas que o possibilitava ser moldado. Vejamos aqui algumas anotações que fez. A primeira etapa dessa seleção do barro é justamente essa: é selecionar que tipo de barro seria mais preciso para se fazer o barro. Nós sabemos que existem cerca de 200 tipos de barros conhecidos. Entretanto, apenas 8 tipos servem para a fabricação de vasos. Deus selecionou o barro que ele queria usar. Sabe o que isso significa? Significa que você e eu fomos selecionados como filhos de Deus pelo próprio Deus, como servos dele. Então isto revela que você e eu somos feitos de um barro especial, próprio para ser moldado e trabalhado pelo oleiro. Você deve valorizar isto diante de Deus. Por quê? Porque você é um filho de Deus, uma filha de Deus, porque Ele pessoalmente foi quem te escolheu. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 11, diz assim: Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 12 também diz mais ou menos assim: vocês são povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele. 1 Pedro 2, 9 também nos garante: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, como está escrito lá na palavra de Deus.
E a segunda etapa, meu irmão, essa etapa aqui é uma das que eu considero mais terríveis para a escolha do vaso, a etapa do curtimento. Porque para curtir o vaso tem que padecer, o vaso tem que sofrer, mas o vaso ele suporta. Observe que o vaso que Jeremias viu ser feito se partiu e se quebrou. E isto acontece quando o barro não está bem curtido, amados. Essa é uma das fases mais importantes, pois o vaso tem que ficar no curtimento. Quanto maior for o curtimento, maior é a ligação do barro. E quanto maior o vaso, maior o tempo necessário do curtimento. Quanto maior a obra que Deus quer que você realize, maior será o tempo que você deverá estar sozinho, meditando e avaliando a sua vida diante de Deus. Todos, grave isso, todos os grandes servos de Deus experimentaram dor, sofrimento, angústia, aflição, medo, frustração, decepções, desprezo, abandono, solidão, indiferenças, mas todos eles resistiram grandemente. E a terceira etapa do vaso, para a criação do vaso, amado, a etapa do amassamento. Quando o barro é tirado do curtimento, talvez depois de muito tempo que ele é colocado em um local próprio, para ser literalmente pisado e amassado. Pisar o barro é necessário para que todo o ar existente nele seja retirado, senão formam-se bolhas e o vaso acaba ficando defeituoso e se quebra. Quem sabe o motivo de lermos isto hoje no versículo 4, que o vaso se quebrou, meu amado, na mão do oleiro, tenha sido causado por essas bolhas de ar, ou devido ao fato do barro não haver sido pisado o suficiente. Meu amado irmão, pisar o barro é uma fase importante no processo de fabricação de vasos de barro. Tiago, ele escreve dizendo: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Essa é uma das piores coisas que nós nem queríamos ouvir, porque pensamos que a vida com Cristo é uma vida só de alegria, uma vida só de fantasia, uma vida que vai tudo bem, mas não é bem assim. Quando nós encaramos o viver com Deus, nós vamos vendo que para ser barro e depois se tornar um vaso, existem algumas etapas em nossas vidas. A etapa de acrescentar os ingredientes certos no barro para que o barro se torne um vaso bonito, porque o motivo maior, amados, do vaso, para que ele faça, que ele venha a se quebrar, e o porquê que Jeremias naquele dia viu o vaso se quebrando na mão do oleiro, diga-se de passagem. Será que faltou algum ingrediente naquele barro? Porque o barro, para a fabricação de vasos, se faz necessário acrescentar palha fina, se você não sabe, pedra triturada e restos de cerâmicas. Pois sem essa mistura, o vaso se torna fraco e fácil de ser quebrado. E como Deus quer que os seus servos e suas servas sejam, Deus não quer que você seja um vaso fraco na sua obra. Deus não quer que homens e mulheres que lhe sirvam sejam sem consistência, sem firmeza, incapazes de suportar o peso da sua glória, ou incapazes de reter o enchimento da sua unção. Deus quer vasos resistentes. O vaso desejado por Deus é daquele tipo que serve para o uso diário. Deus não quer vasos de porcelana que só são usados esporadicamente, não. Deus não quer vasos resistentes para uso diário, daqueles Duralex ou daqueles que servem apenas para enfeites. Não, Deus não quer desses. Meus irmãos, a etapa da modelagem, no versículo 4, quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme ele queria. Aí o Eterno me disse:
diz lá na palavra Jeremias falando: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro fez com barro? Jeremias, vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está na mão do oleiro. E é isso que Deus te diz nesta tarde, meu amado irmão, minha amada irmã. Você está nas mãos do oleiro. Deus é que está te moldando através dessas circunstâncias. Você agora não está entendendo nada daquilo que você está passando, mas quando chegar no final da sua provação, você vai olhar para trás e vai dizer que valeu a pena. Você vai agradecer a Deus de Deus ter te quebrado várias vezes, até ter moldado e forjado o teu caráter. Essa é a etapa do barro tomar forma definitiva de vaso, é a mais doída. Essa é a etapa da modelagem. O profeta Jeremias, irmãos, ele observou e ele disse que o oleiro levou barro para a roda de madeira, a fim de quê? A fim de moldá-lo. Grave isso no seu coração. Apenas a fim de moldá-lo. Assim se passa com cada um de nós. Somente quando nos rendemos à vontade de Deus. Enquanto você estiver resistindo, Deus vai estar te quebrando. Ele vai te quebrar de novo pela sua petulância, pela sua resistência. Enquanto você não entender que é Deus na sua vida, você vai ouvir isso como um barro em suas mãos. É que o Senhor então pode moldar a sua e a minha vida. Deus, porém, não nos levará a uma roda de madeira, mas certamente a cruz do Calvário, para que você contemple o que Cristo Jesus um dia fez por você lá. Aí Ele vai te moldar verdadeiramente quando você vê as suas bênçãos. Quando Deus pegou e levou Jeremias para ver aquele barro feito em cima daquela madeira, aquela roda de madeira, hoje Ele está te pegando e te levando lá na madeira da cruz de Jesus Cristo de Nazaré, para que você entenda que todo o projeto de Deus, ele percorre e recorre em volta de Cristo Jesus. E Ele está moldando a sua vida. Primeiro, Ele te selecionou, não esqueça disso. Você tem que deixar Deus te curtir, te quebrar, te moldar, te colocar sozinho, tirar tudo o que há de errado de dentro da tua mente, de dentro do teu coração, de dentro do teu ser, tudo aquilo que desagrada a santidade de Deus. Aí então Ele vai começar a limpar, e Deus começa a tirar, e aquelas bolhas que foi nascendo no vaso de Jeremias, e o vaso de Jeremias foi quebrando, Deus vai começar a tirar essas bolhas de dentro de você, e você vai começar a ver essas bolhas sair através das lágrimas que vão sair dos seus olhos. Então Deus vai colocar todas as virtudes dele dentro de você. Finalmente então você será um vaso para honra e glória do Senhor Jesus. Aí você vai entender as palavras de Jó lá no capítulo 8, quando Jó diz assim: se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a tua morada. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. É isso que Deus quer fazer através de ti, vaso. Quando você entender isso, que Deus quer te levar em vários outros lugares para pregar a palavra de Deus, grave esta mensagem no seu coração, esse título: do barro ao vaso de honra. Deus está moldando o teu caráter, te forjando por dentro, porque tudo que acontece em nossa vida por meio é de dentro para fora. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Ele está te quebrando por dentro, fazendo você ter mais amor pelo próximo, a você ter mais misericórdia, bondade, paciência para com os seus familiares. Deus está te fazendo ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um homem mais responsável, um homem que tenha compromisso com os seus negócios, um homem que fale sim, sim e não, não, e o que passar disso é de procedência maligna, um homem que ame a Deus
Deus sobre todas as coisas, que o teu coração esteja um tesouro maior, que é o teu nome escrito no livro da vida. É isso que Deus quer fazer através de você. Um vaso de honra, um vaso de honra. Grave isso no seu coração. Você é um vaso de honra para levar essa mensagem da cruz a várias outras pessoas. Como disse Timóteo lá no capítulo 4 de 2 Timóteo, ele começa dizendo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra a tempo e a fora de tempo, redáguas, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Sabe o que é isso? Concupiscências, seus desejos desenfreados. E você, como vaso de honra, as pessoas vão querer ser como você. As pessoas vão desejar ser como você, como o apóstolo Paulo dizia àquelas pessoas quando ele pregava: sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Não perca seus valores, não perca a mensagem de Cristo através da sua vida. A sua vida é um projeto de Deus e Deus não desiste de você. Eu gostaria de orar com você nesta hora, meu amado irmão, minha amada irmã, e creia, Deus está operando na sua vida, mesmo em silêncio Deus está trabalhando na sua vida. Isaías capítulo 64 e versículo 4, ame também esse versículo, eu amo esse versículo de paixão, porque ele diz assim: porque com os olhos nunca se viu, nem com os ouvidos nunca se ouviu o nome de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Espere no Senhor, tenha ânimo, como ele diz para Josué: ei Josué, tenha bom ânimo. Deus te diz nesta tarde, através deste canal de bênção: tenha paciência, espere, creia em Deus, porque Ele está mudando as circunstâncias da tua vida. O melhor de Deus para a sua vida e para a vida dos seus familiares ainda está por vir. Ore agora comigo, pare o que você estiver fazendo, creia, coloque a mão no seu coração e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu agradeço pela Tua palavra, Senhor, e pelos hinos que aqui foram entoados, que chegue diante de Ti como um cheiro suave em Tuas narinas. O Senhor conhece a vida de todos esses ouvintes da Web Rádio Santo de Sião. Meu Pai, abençoa a vida de cada um deles, meu Deus, transforma, cura, batiza com o Teu Espírito Santo, desperta este homem, esta mulher, que tem o desejo de ministrar a Tua palavra, de cantar louvores, meu Deus, em todos os lugares deste mundo, louvacionando o Teu nome. Meu Deus, que Tu possa crescer na vida dele. Levanta ele como uma voz ungida, cheia de unção e ousadia nestes dias tenebrosos. É o que nós te pedimos desde já e te agradecemos em nome de Cristo Jesus.